que é a Bíblia? A resposta da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de 66 livros sagrados. Ela foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos. A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, ela é a mensagem de Deus para nós. 1 Tessalonicenses 2,13. Alguns fatos sobre a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Deus é o autor da Bíblia. Mas ele usou cerca de 40 homens para escrevê-la. Alguns desses homens foram Moisés, o rei Davi, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses homens escreveram os pensamentos que Deus tinha colocado na mente deles. Por exemplo, imagine que um empresário peça para a secretária dele escrever uma mensagem. Ele até diz para ela sobre o que a mensagem deve ser. O autor da mensagem ainda é o empresário. Da mesma forma, mesmo Deus tendo usado homens para escrever sua mensagem, ele é o verdadeiro autor da Bíblia. O que a palavra Bíblia significa? A palavra Bíblia vem do termo grego biblia, que significa livrinhos. Com o tempo, Biblia passou a se referir a todos os pequenos livros que juntos formam a Bíblia. Quando a Bíblia foi escrita? A Bíblia começou a ser escrita em 1513 a.C. e foi terminada uns 1.600 anos depois, por volta de 98 depois de Cristo. O que aconteceu com os escritos originais da Bíblia? Até hoje, não se encontrou nenhum dos escritos originais da Bíblia. Isso porque os escritores bíblicos usaram materiais que estavam disponíveis naquela época, que não duravam muito tempo, como o papiro e o pergaminho. No entanto, os escribas, que eram profissionais que copiavam textos, fizeram cópias e mais cópias dos escritos bíblicos por séculos, preservando assim o seu conteúdo para futuros leitores. O que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O Antigo Testamento, também chamado de Escrituras Hebraicas, é a parte da Bíblia que foi escrita principalmente em hebraico. A nota diz: pequenos trechos da Bíblia foram escritos em aramaico, uma língua muito parecida com o hebraico. Fim da nota. O Novo Testamento, também chamado de Escrituras Gregas Cristãs, é a parte da Bíblia que foi escrita em grego. Essas duas partes juntas formam a Bíblia, também chamada de Escrituras Sagradas. A nota diz: muitos leitores da Bíblia preferem chamar o Antigo Testamento de Escrituras Hebraicas e o Novo Testamento de Escrituras Gregas Cristãs. Isso evita dar a impressão de que o Antigo Testamento é ultrapassado e foi substituído pelo Novo Testamento. Fim da nota. O que encontramos na Bíblia? A Bíblia contém relatos históricos, leis, profecias, poesias, provérbios, cânticos e cartas. Sobre o que a Bíblia fala? A Bíblia começa com uma breve visão geral de como o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra. Na Bíblia, Deus nos diz que seu nome é Jeová e convida os humanos a conhecer a Ele. Ela explica que inventaram mentiras sobre Deus e mostra como Ele vai limpar o seu nome. A Bíblia diz qual é a vontade de Deus para os humanos e para a terra. Ela mostra como Deus vai eliminar as causas do sofrimento no futuro. A palavra de Deus também dá conselhos práticos para a nossa vida. Veja alguns exemplos. Como se dar bem com os outros. Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. Mateus 7,12. O que esse versículo quer dizer? Nós devemos tratar os outros da mesma maneira que queremos ser tratados. Como lidar com o estresse? Nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Mateus 6,34. O que esse versículo quer dizer? Em vez de nos preocuparmos demais com o que pode acontecer no futuro, é melhor vivermos um dia de cada vez. Como ter um casamento feliz? Cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Efésios 5,33. O que esse versículo quer dizer? Para ter um casamento feliz, é muito importante mostrar amor e respeito. Será que a Bíblia foi alterada? Não.
estudiosos compararam com cuidado a Bíblia de hoje com antigos manuscritos bíblicos. Eles descobriram que a mensagem original da Bíblia praticamente não mudou. E isso faz sentido. Afinal, se Deus queria que a sua mensagem fosse lida e entendida, Ele com certeza ia garantir que essa mensagem não fosse alterada, não acha? Por que existem tantas traduções da Bíblia? A maioria dos leitores de hoje não consegue entender os idiomas em que a Bíblia foi escrita. Mas a Bíblia tem boas novas para pessoas de toda nação, tribo e língua. Apocalipse 14:6. Por esse motivo, as pessoas precisam de uma tradução da Bíblia num idioma que elas consigam entender. Assim, elas podem ler e compreender a mensagem de Deus. Existem 3 tipos de tradução da Bíblia. Tradução literal. É uma tradução palavra por palavra. Tradução pensamento por pensamento. Essa tradução tenta passar as ideias por trás das palavras usadas no idioma original. Tradução parafraseada. É uma tradução livre do texto para tornar a leitura mais agradável. No entanto, esse estilo livre de tradução pode, às vezes, distorcer o sentido original do texto. Uma boa tradução da Bíblia é literal quando possível, mas usa uma linguagem atual e que as pessoas entendam. Assim, ela transmite a mensagem de Deus com exatidão. A nota diz: muitas pessoas gostam de ler a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, porque ela é exata e fácil de ler. Fim da nota. Quem decidiu o que deveria estar na Bíblia? Como Deus é o autor da Bíblia, foi Ele que decidiu o que deveria ser incluído nela. A Bíblia diz que Deus confiou suas proclamações sagradas primeiro à antiga nação de Israel. Romanos 3:2. Entre outras coisas, isso quer dizer que Ele tinha dado aos judeus a tarefa de proteger as escrituras hebraicas, garantindo que nada fosse acrescentado ou tirado delas. Será que existem livros perdidos da Bíblia? Não. A Bíblia está completa. Nenhum livro da Bíblia foi perdido. Alguns podem dizer que certos livros antigos, que ficaram escondidos por muito tempo, na verdade fazem parte da Bíblia. No entanto, a Bíblia mostra que para um livro ser realmente inspirado por Deus, ele tem que seguir um padrão. Que padrão? Ele tem que se harmonizar totalmente com os outros livros da Palavra de Deus. Mas os escritos antigos que algumas pessoas consideram parte da Bíblia não seguem esse padrão. Olá pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like e se inscrevam no canal para saber mais da Palavra de Jeová, nosso Deus, e até o próximo vídeo.